Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade ao módulo de metodologia, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre elaboração de relatório. Durante todo o curso, algumas disciplinas, como por exemplo microbiologia, fitoterapia, farmacotécnica, vocês serão, os professores irão solicitar para vocês relatórios referentes à aula prática. E então vocês têm que aprender a fazer esse relatório, né? Esse relatório ele também segue as normas da BNT, todas aquelas regras de formatação. Só que, como muitas vezes esse relatório será entregue na própria aula, durante a própria aula, não tem como vocês digitarem, né, esse trabalho. Então, será feito à mão. Então, às vezes o professor solicita que após o experimento, após a aula prática, vocês entreguem um relatório para ele, tá? Mas esse relatório ele tem que seguir uma padronização. E é isso que nós vamos relatar agora, tá? O que compõe um relatório? Então, a primeira coisa, o que é um relatório? Então, nada mais é do que uma dissertação sobre a prática ocorrida no laboratório. Então, quando vocês fazem um relatório, vocês estão relatando, dissertando sobre uma observação e uma prática que vocês realizaram, tá? Não importa qual for, vamos pegar uma de farmacotécnica, uma produção de xarope. Então, vocês produziram o xarope, então vocês vão ter que colocar no relatório exatamente, passo a passo, como que vocês fizeram esse xarope. Desde tudo que vocês pesaram, medindo, quais foram os instrumentos que vocês utilizaram, se aqueceu, a que temperatura aqueceu, se foi obrigado a fazer filtração, quais as vidrarias que foram utilizados, qual foi o volume final obtido. Ou seja, quando vocês fazem um relatório, vocês relatam tudo que vocês fizeram dentro daquele laboratório e no intuito de desenvolver o experimento, tá? É como se fosse uma receita de bolo. Quando vocês pegam uma receita de bolo, ali não está escrito exatamente passo a passo, né? O que misturar, a quantidade de misturar, como misturar, aquecer o forno até tal temperatura, né? Se depois de tirar do forno vai para a geladeira, por quantas horas, como desenformar. Ou seja, a receita do bolo, de certa forma, é um relatório, lógico que não de fundo acadêmico, mas é o modelo mais prático, o exemplo mais prático que eu consigo trazer para vocês entenderem, então, o que é o relatório, tá? Então, quando a gente faz a elaboração do relatório, a gente tem que se deter, né, ter o cuidado de escrever todos os passos. Para quê? Para que se um futuro leitor pegar esse relatório, ele consiga compreender as informações que vocês colocaram e possa até reproduzir essa nova técnica, né? Essa prática que vocês fizeram. Então, o relatório, ele tem que ser muito bem elaborado, muito bem escrito, muito objetivo, né? Para ficar bem claro exatamente todos os procedimentos que foram realizados e para que o leitor, um futuro estudante ou até mesmo o professor, consiga entender o que foi feito e também conseguir observar qual foi o resultado que vocês alcançaram, tá? Então, existem partes, tá? Então, eu faço um relatório por partes, tá? Então, a primeira coisa é o tema, né? Então, eu tenho que ter um tema. O tema, geralmente, é dado pelo próprio professor, claro, que vai ser, então, o que vocês irão desenvolver no laboratório. Uma introdução, um objetivo, todos os materiais utilizados, o procedimento, resultado, conclusão, e a referência bibliográfica, tá? Mas vamos lá. Então, o tema é o tema do experimento, seja lá o que for. Produção de xarope, tá? Produção de meio de cultura para crescimento de bactérias, seja lá o que for. Produção de cápsulas fitoterápicas, então, o tema do experimento. A introdução, assim como a referência, tá? Então, a introdução e a referência são opcionais. Nem sempre os professores vão pedir para vocês,
tá? A não ser que seja um relatório muito bem elaborado, que daí vocês vão ter um tempo para pesquisar, né? Que seja digitado, né? Feito no computador, aí sim vocês vão ter que colocar uma introdução. E se você coloca a introdução, você tem que colocar a referência. A introdução é toda aquela informação teórica, né? Então você faz uma pequena introdução, um pequeno relato, não precisa ser nada de páginas e mais páginas. Relatório é algo curto, né? Não é um TCC, não é uma monografia, não é um artigo, né? Então, uma pequena introdução em relação ao tema da aula. Então, por exemplo, produção de xarope. O que seria uma introdução? Iria falar da forma farmacêutica líquida, né? Então, o que é um xarope, quais são os seus componentes, se todo paciente pode fazer uso do xarope. O xarope ele tem uma grande concentração de açúcar, então pacientes diabéticos não podem fazer uso dessa formulação, que teria que ser feito algo sem açúcar para este paciente diabético, que é uma forma farmacêutica líquida bastante indicada para pacientes pediátricos devido a um sabor mais adocicado. Ou seja, uma pequena introdução falando sobre o que é o xarope. Só que da onde que eu tirei essas informações? Eu não tirei da minha inspiração. Eu me baseei em alguma referência bibliográfica, que seja um livro, que seja um artigo, que seja uma revista, que seja de outro relatório. Então, por isso que quando eu faço a introdução, eu sou obrigada a colocar a referência bibliográfica, certo? Sempre respeitando as normas da BNT. Então, introdução e referência são opcionais. Agora, os demais itens não. Os demais itens são obrigatórios, tá? Então, o objetivo. Qual que é o objetivo? Então, relatar qual o intuito do experimento da aula, né? Então, para que eu estou fazendo, né, isso daqui? Então, qual que é o objetivo dessa aula? Vamos continuar no exemplo do xarope. Qual que é o objetivo? Aprender as técnicas para a produção de xarope, aprender as técnicas corretas para a manipulação de xarope, por exemplo, tá bom? Então, esse é o objetivo. O professor teve um objetivo. Para que eu vou ensinar a turma a fazer xarope? Para que vocês conheçam a técnica de uma forma farmacêutica líquida, tá? Materiais utilizados. Aqui vocês relatam tudo. Não é para poupar nada, não é para esquecer um bastão de vidro, tá? Então, relatar item por item. Becker, bastão de vidro, cálice, vidro de relógio, entre aparelho, tá? Então, balança, termômetro, entra tudo. Até as substâncias químicas, água destilada, sacarose, conservante, por exemplo, nipagin. Ou seja, tudo que vocês forem utilizar, vocês têm que relatar, tá bom? Procedimento. O procedimento é como que vocês desenvolveram. E por incrível que pareça, é o item que mais há erros. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho desse procedimento, tá? Então, aqui a gente relata passo a passo. O que pesar, quanto pesar, o que medir, quanto medir, onde pesar, onde medir, se há necessidade da a homogeneização, se há necessidade do aquecimento ou do resfriamento, se foi obrigado a filtrar, fazer uma filtração, ou seja, todo o procedimento. Então, passo a passo, relatando tudo como foi feito. Resultado. O resultado é o que vocês conseguiram, né? O que vocês alcançaram, independente de estar certo, independente de estar errado. Então, qual foi o resultado? O resultado foi uma forma farmacêutica líquida, 100 ml, de coloração amarela clara, turva, conhecida ou chamada de xarope, né? Então, pronto, esse foi o resultado. Conclusão. Na conclusão, você explica esse resultado. Então, no resultado, você vai colocar o que você obteve. Não importa se deu certo, se deu errado. Você vai colocar o que você teve, tá? Ó, no final, deu isso. Vamos voltar lá na receita do bolo? Qual que é o resultado? Um bolo de chocolate. Mas queimou. Então, um bolo de chocolate queimado. Conclusão.
deixou, então esse bolo de chocolate queimou porque ficou muito tempo no forno, o forno estava com uma temperatura mais alta. Então, a conclusão, gente, é a explicação do resultado. Volta lá para o xarope. Então, lá, nós conseguimos uma forma farmacêutica líquida, 100 ml, de coloração amarelada turva, conhecida como xarope. Conclusão, né? Era-se esperado 100 ml de uma forma farmacêutica líquida de coloração incolor, conhecida como xarope. A coloração amarelada explica-se pelo fato do aquecimento prolongado da sacarose, né? Ou então pela uma interferência de corantes. Ou seja, eu estou dando uma conclusão, tá? Estou explicando aquele resultado. E se for o caso, colocar a referência como a gente já havia colocado. Tudo bem? Então, esses são os pontos obrigatórios de um relatório. Obrigatório: tema, objetivo, materiais utilizados, procedimento, resultado, conclusão. E dependendo da situação, introdução e referência. Se você colocou uma introdução, obrigatoriamente vai ter a referência. Se não tiver introdução, não tem por que ter referência. Vocês conseguem entender que eu não preciso colocar a referência se eu não colocar uma introdução? Porque eu não estou me baseando em nada, né? Eu estou fazendo um experimento, então eu não tenho fonte bibliográfica, né? O experimento está sendo feito por minha conta. Tudo bem? O que é errado e o que é certo? Então, como eu falei para vocês, os principais erros acontecem ali naquela parte do procedimento, tá? Então, muitas vezes o aluno utiliza uma linguagem coloquial ao invés de uma linguagem técnica. Então, por exemplo, mexer. Então, o certo eu já até comentei com vocês, não é mexer, é homogeneizar, né? Colocar, não significa colocar, né? Ah, coloca 2 gramas de sacarose. Não, adiciona-se 2 gramas de sacarose, tá? Ah, tem que esquentar, esquente a solução. Não, então vamos aquecer a solução. Ah, tem que esfriar a formulação. Não, não tem que esfriar, né? Tem que refrigerar, tudo bem? Então, são termos técnicos que vocês aos poucos vão pegando. Os professores vão sempre orientando vocês, mas é importante que vocês comecem a colocar esses termos técnicos em prática, tá bom? Um outro erro é falar na terceira pessoa do plural. Então, assim, ó, pesamos 2 gramas de sacarose, medimos 150 ml de água na proveta. Tá errado. Um relatório, vocês nunca vão relatar que foram vocês que fizeram, né? Não é na terceira pessoa. Como eu falei, o relatório existe para ser consultado por futuros leitores. Então, ele sempre tem que ser citado de uma forma prática, sempre na forma de imposição. Então, olha assim, ó, pesou-se 2 gramas de sacarose. Medindo 150 ml de água na proveta, agita-se, né, ou homogeneiza-se, tá? A formulação até a presença de espuma. Tô dando exemplos, tá, gente? Então, nunca vocês vão colocar nós, ou se vocês estiverem fazendo de forma individual, eu. Então, eu pesei, eu medi, eu agitei, eu aqueci. Não, isso não foi feito, tá? Então, sempre na forma do infinitivo, sempre de forma prática, tudo bem? Esse ponto é o ponto que mais a gente tem que trabalhar. No começo é difícil, a gente não sabe onde colocar as palavras, mas de tanto fazer relatório, aos poucos vocês vão pegando o jeito. Vocês terão 1 ano e meio aí para conseguir treinar esses relatórios. E quando vocês chegam na graduação, vocês já estão craques, né? Esse é o diferencial, né? Então, olha só, eu peguei um modelo, tá? De um relatório aí qualquer.
de uma escola, né? Não levem esse experimento verídico, tá bom? Mas só para que vocês vejam aqui algumas informações. Então, olha só. O tema que ele colocou como título, isolamento de micro-organismo do solo, tá? O objetivo, observar o isolamento de micro-organismos do solo em placas de Petri. Por mais que eu não sei o que esse relatório vai me falar, eu já sei que o objetivo era isolar a bactéria, né? Aqui ele fala o local da coleta, né? E os materiais utilizados. Então, eu tive que, se eu for reproduzir esse relatório, esse experimento, eu vou ter que ter um vidro estéreo, eu vou ter que ter 10 gramas de solo, 3 tubos de ensaio, 5 pipeta. Tá vendo que ele colocou tudo? Ó, bico de Bunsen, álcool 70%, vou ter que ter uma balança digital. Então, eu tenho que olhar todos esses componentes, esses materiais utilizados, para que eu saiba se eu preciso ou não, ou se eu tenho ou não todos os materiais necessários para o desenvolvimento da técnica. Mas olha só o procedimento, isso que eu queria que vocês olhassem, ó. Pode ver que não está sendo comentado na terceira pessoa, né? Coletamos em um vidro com... Não tá como coletamos, ó. Foram coletados em um vidro com o auxílio de uma espátula uma certa quantidade de solo proveniente do canteiro das plantas medicinais no Centro de Ciência e Saúde. Olha só, então, tá falando de uma maneira prática, né? E não tá falando que foi um determinado grupo de alunos, se foi 1, 2, 3, 4, 5 alunos, não está falando dessa maneira, tá? Ó. Foram plaqueados, então, ou seja, eles colocaram na placa. Então, independente da quantidade de pessoas que fizeram esse relatório, que fizeram essa prática, não é relatado na terceira pessoa, tá? Pesamos, coletamos, medimos, nada disso, tá? Então, sempre colocado de formas, foram plaqueados, foram coletados, coletou-se, coletando, tá? Então, para que seja de uma forma mais prática o entendimento, tudo bem? Então, os relatórios futuros que vocês irão entregar para os professores têm que seguir esse roteirinho aqui, ó. Tema, objetivo, materiais utilizados, procedimento, resultado e conclusão. É claro que os professores irão orientar vocês, né? Cada prática que vocês forem realizar, o professor vai passar esse roteirinho novamente, né? Falando assim, olha, vocês vão me entregar relatório, tem que ter o objetivo, não se esqueçam dos materiais utilizados, procedimento, resultado e uma conclusão, né? Vocês vão explicar esse resultado. Tudo bem? Se deu errado, vocês vão ter que explicar o porquê que deu errado, né? E falar que vai ter que refazer devido ao resultado não ser o esperado, por exemplo. Só um exemplo, tá bom? E será exatamente isso que nós vamos fazer na nossa próxima aula presencial lá no colégio, tá? Nós vamos fazer um relatório, mas eu passo mais informações lá no grupo do WhatsApp, tudo bem? Quem tiver dúvida, é só me chamar que a gente conversa sobre. Obrigada, turma. Obrigada pela paciência e pela audiência. A disciplina está praticamente terminando e eu tenho certeza que vocês absorveram bastante conteúdo novo, tá bom? Nós nos falamos aí futuramente. Obrigada. Tchau, tchau.